Olá, boa tarde, bom sábado a todos. Bom sábado aos irmãos da sala, irmão Fabiano, irmão Juliano, irmã Maria Eugênia, irmão Rogério Buzzi. Boa tarde também, bom sábado a todos os irmãos que estão na sala. Boa tarde, Rodolfo Natali, Tereza Cristina, Maria Conceição, querida irmã, Elaine Bastos, Sueli da Silva, Fábio Meirelles, Lucivane Mansur, boa tarde, irmã, Marta Cristina e Esther. Boa tarde a todos, vamos dar início ao nosso hangout do sábado. Nós tivemos um pequeno problema técnico e conseguimos resolver a tempo, mas por conta de estar divulgando tudo novamente, todos os sistemas de comunicação que a gente tem, nós tivemos que dar uma atrasada para que todo mundo tivesse o link novo e a gente conseguisse notificar todos os irmãos. Vamos dar início, vamos orar, pastor? Vamos sim, mas antes de orar... O Fabiano gostaria de fazer oração hoje. Deixa o Fabiano fazer oração, eu faço no final. Mas antes, deixa eu fazer uma comunicação para os irmãos que estão lá na sala. Amém. Irmãos que estão na sala, uma boa tarde, um bom fim de sábado, uma semana abençoadíssima para todos nós. Eu combinei aqui com o irmão Rogério o seguinte: dentro do estudo, o irmão que quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida dentro do estudo que ele está aplicando, o irmão ele vai abrir um parênteses para perguntar se alguém quer fazer uma pergunta dentro do livro de Romano que nós estamos estudando. Então, dentro do assunto. O irmão tiver desejo de perguntar alguma coisa, uma dúvida, uma palavra que você não entende, o irmão pergunta e o irmão Rogério vai te explicar. Agora, após o estudo, nós teremos as perguntas, que o irmão quiser fazer a pergunta, dentro das nossas condições, o irmão Rogério, o Fabiano, o Marcílio, eu, iremos responder de acordo com a vontade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Irmão Fabiano, pode orar no nome do Senhor. Amém. Um bom sábado a todos os irmãos. Deus abençoe ricamente esse estudo de hoje. Também Deus possa abençoar a Ana Carolina, que também nos acompanha nesse estudo. Amém. E convido agora todos os irmãos a que possamos orar. Vamos então, reverentemente, se posicionar perante Deus. Oremos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos ao Senhor por tudo que tem proporcionado a esse grupo, o crescimento na fé, o conhecimento da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe ricamente cada pessoa que nos acompanha e aqueles que ainda assistirão essa mensagem. Que o Senhor abençoe também a família da irmã Cristiane, ao pai dela, a recuperação. Que o Senhor possa transformar a cada dia tanto a vida física como o crescimento na fé também deles. Abençoa, Senhor, de modo especial o irmão Rogério, que ele possa partilhar essa mensagem com clareza, que o Senhor conceda intrepidez ao ele falar sobre a Tua Palavra. Amém. Nós pedimos em nome do nosso Salvador e Senhor, Jesus. Amém. 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 Irmão Rogério, acho que pode dar início já, né? Ok. Graça e paz da parte de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria saber se todos estão me ouvindo bem, porque eu sei que da parte do irmão Marcílio está vindo um pouco picotado e do pastor Juliano também. A minha voz está chegando bem a todos? Está perfeito, Rogério. Algum irmão da sala externa pode, por favor, ver se está ok? Eu não sei se muda alguma coisa. Se alguém puder só escrever aí, nós já estamos iniciando um estudo. Para aqueles que não participaram, como a gente sempre faz, quem não participou do estudo inicial, nós fazemos um pequeno resumo, né, do contexto anterior, para que a gente possa imediatamente entrar no contexto do estudo, né. Vamos estudar hoje, prosseguir com o livro de Romanos, hoje o capítulo 4, e estaremos, né, tratando do assunto
herdeiros pela fé, não pela lei. A irmã Esther já acabou de dizer aí que está ótima a voz. Amém. Né? O irmão Silvane, muito obrigado, amadas irmãs. Vejam, o Romanos capítulo 4, para aqueles que ainda não participaram de estudos conosco, o capítulo 4, né, assim como todo o livro de Romanos, vai estar tratando de justificação pela fé. O tema é tão importante que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, falou de justificação pela fé, não só no livro de Romanos, mas falou também no livro de Gálatas, no livro de Tiago e no livro de Efésios. Embora a carta magna de justificação pela fé seja, de fato, o livro de Romanos, que é onde encontramos o chamado ABC do Evangelho. Nós, como um povo de Deus, aprendemos, né, principalmente o povo da verdade presente, este povo que Deus está unindo hoje, livre de qualquer interferência religiosa, institucional, livre de qualquer conceito, né, de igrejas, livre de qualquer conceito babilônico. Esse povo que Deus está chamando é um povo que tem vindo com o desejo de adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. Esse povo, pelo trabalho que o Espírito de Deus está fazendo, está buscando aquilo que nós também chamamos da verdade presente, aquilo que Jesus disse, né? Quando ele faz a pergunta, ele estava buscando esse povo. Quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Já falamos disso. Então, este povo busca, de todas as formas, as profecias, busca estar atento aos sinais que acontecem, mas é necessário que esse povo tenha uma compreensão bastante clara da questão da justificação pela fé, que é a base do Evangelho. Né? A base do Evangelho, de fato, está na justificação pela fé, ou na justiça de Cristo imputada ao ser humano e na justiça de Cristo comunicada ao ser humano. Hoje nós encontramos muita confusão nas igrejas que tentam hoje formar frases, falando de forma simbólica, mas que ainda não entenderam o ABC do Evangelho. Se você não entende o ABC do Evangelho, você não vai conseguir formar boas doutrinas, não vai conseguir ter o que a Bíblia diz. Você imagine, se você não conhece as letras do, evangelho, do alfabeto, como é que você poderia criar boas frases? A palavra de Deus é, como ela própria diz, é o verbo, né? E nós precisamos conhecer bem este verbo, que é Cristo, mas que também é a própria palavra, né? Então, quando nós chegamos no livro de Romanos, né, nós nos deparamos com essa realidade. E nós paramos, e o nosso estudo vai reiniciar hoje no capítulo 12, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Porém, vamos estar lendo rapidamente o capítulo 4, do 1 ao 11, apenas para ter um repasse rápido do que vimos até aqui. 4:1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, o apóstolo imediatamente faz uma pergunta. O que vamos dizer, então, sobre, né, Abraão, nosso pai, né, pai da raça judaica, a raça a quem foi confiado os oráculos de Deus para a época, repito, né? Que diremos, pois, então, Abraão, que era o expoente da fé, né, para os judeus, que vamos falar dele, nosso pai, segundo a carne ou segundo as obras? Por quê? Se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, o se é uma premissa, né, que envolve a dúvida. Se Abraão foi justificado pelas obras, porque ninguém pode ser justificado pelas obras, mas mesmo se ele foi justificado pelas obras, como os judeus, né, na época acreditavam, como os católicos hoje acreditam que o homem pode ser justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. E você pode tentar se justificar diante de um homem, mas quem verdadeiramente justifica é Deus. Então você como que tem uma escolha. Você quer se justificar diante dos homens ou diante de Deus? E apenas Deus pode justificar o homem, repetimos,
quando imputa sobre o homem a justiça de Cristo. Versículo 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos ler de uma forma diferente. Creu, ou seja, a fé é a firme convicção das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Então, Abraão tinha a certeza daquilo que ele esperava, a convicção daquilo que ele não via, e isso lhe foi imputado, foi colocado sobre ele como justiça. Ok? 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é dado, não lhe é creditado a recompensa segundo o favor imerecido, mas segundo o que se deve. Ou seja, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você vai e trabalha durante o mês, no final do mês o patrão te deve. Então isso não seria graça, não seria um favor que ele te faria. Mas aqui o apóstolo Paulo coloca exatamente isso. Ora, aquele que trabalha, não lhe é dado a recompensa segundo a graça, mas segundo uma dívida. E ele está querendo dizer o quê? Que de fato é imputado ao ser humano algo pela graça, não como uma dívida. Deus não deve nada, absolutamente nada ao ser humano, mas por um favor, e um favor imerecido, ele aceita o ser humano e o justifica livremente quando ele aceita o que Cristo fez na cruz do Calvário. 5. Mas, veja como ele vai insistir nisso. E por que ele vai insistir nisso? Porque, irmãos, a carta aos Romanos é, de fato, o quê? Ela é uma carta a todos aqueles, como já falamos aqui, que têm uma visão romana de justificação pela fé. Tem uma visão católica de justificação pela fé. O católico, ele crê que ele poderá ser salvo pelas obras que faz. Tanto que, quando ele se confessa ao padre, o que o padre lhe diz? Vai, reza 3, 4, 10 Ave Marias, né? Um Pai Nosso e 10 Ave Marias, e está resolvido o problema, está perdoado. Como se a própria oração, a própria confissão dessa maneira, pudesse fazer o homem ser aceito por Deus. Irmãos e irmãs, vejam, o arrependimento é um dom, mas é um dom posterior à aceitação. Por quê? Eu aceito Cristo no meu coração, agora o Espírito de Deus trabalha no meu coração, convencendo-me do pecado, da justiça e do juízo, e eu passo agora, todas as vezes que cometo um pecado, se os cometo, pedir perdão a Deus. Mas eu não confio na minha oração, eu confio no que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Não é uma troca, no sentido de que eu oro e ele me perdoa. Não é assim que funciona. A minha oração é apenas o meu reconhecimento de que aquilo que eu fiz está errado e de que o único mérito que existe para o meu perdão é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ok? Não importa quantos pecados eu cometo, nada, absolutamente nada que eu possa fazer vai me fazer ser aceito por Deus. O ser humano, todo o planeta Terra, já foi aceito pelo sacrifício de Cristo. Foi um ser humano que na cruz do Calvário pagou a dívida que Adão contraiu. De certa forma, então, temos que Adão contraiu uma dívida, $1 milhão. Nenhum de nós tinha esse dinheiro para pagar. Cristo veio e pagou a dívida. Então, essa dívida agora foi paga. De certa forma, é assim. Um criou o problema, outro resolveu. Nós apenas precisamos aceitar este que resolveu o problema. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. No tocante à justificação pela fé, esse é o ABC do Evangelho. Agora, não vamos confundir as coisas, imaginando que por causa disso a lei não tem seu papel. É aí que erram a maioria dos cristãos hoje. Vamos seguir. Versículo 6. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa. Imputar é acreditar sobre alguém
que não merece. Isto é imputar, é colocar sobre algo. E, neste caso, algo que eu não mereço. Então, assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus acredita ou coloca a justiça, o cumprimento da lei em Cristo, né, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Nós, em Adão, herdamos o mal, não herdamos o pecado, não confundamos as coisas. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Adão peca, nós herdamos o mal. Imediatamente após o pecado de Adão, é dito: Adão, maldita é a terra agora por tua causa. Isto é o mal. O mal já começava a operar na natureza. Uma rosa que não tinha espinho, agora com o tempo passaria a ter espinhos. Por isso ele diz: cardos e abrolhos te produzirão. Então, tudo isso é a maldição. Não confundir também com Deus ter maldito a terra. Não. Deus não proferiu uma maldição sobre a terra. A maldição é a consequência do pecado. Deus apenas apresenta o que iria acontecer como resultado do pecado. Malditas, então, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Então é perdoada toda a nossa maldade, tudo que nós adquirimos de ruim nos 1260 anos de influência católica no período da Inquisição, tudo que nós fomos recebendo de mal. O teu bisavô um dia comeu tanta batata doce que ele não podia mais ver batata doce na frente. Parece que não, mas isso foi para a memória genética dele. Passou um neto, passou outro, veio você que é tataraneto e não gosto de batata doce. Não é que você não gosta de batata doce, porque tudo que Deus fez foi muito bom, principalmente as coisas naturais que ele fez. Mas você herdou um problema na memória genética, veio e você não sabe. Mas não é que você não gosta, você herdou basicamente aquele pontinho do teu tatara que se enjoou de batata doce. Então, esta maldade é perdoada. Ah, vou passar a gostar de batata doce. Não é disso que estamos falando. Estamos dizendo apenas que qualquer maldade que veio junto, agora é esquecida pelo Senhor Deus. Deus não considera os tempos da ignorância. Agora, obviamente, não é porque ele não considera os tempos da ignorância que a consequência não vai continuar. A consequência vai continuar. Alguém fumou por 40 anos, parou de fumar, aceitou a Cristo Jesus no seu coração. Toda esta maldade foi perdoada. Mas se ele morrer 2 ou 3 ou 5 anos depois de câncer, não é porque Deus não o havia perdoado. É que a consequência do pecado manteve o seu curso. Alguém dirá, mas poderia Deus tirar? Poderia, mas Deus conhece todas as coisas e se ele permite que o mal continue, quem sabe, se ele permite que a consequência cobre o seu resultado, é porque ele conhece todas as coisas, e esta, quem sabe, era a grande lição que 2, 3, 4, 10 ou 15 filhos necessitariam aprender para não fumar posteriormente. Uma vida, né, descansa para que 15, 20 ou 30 possam agora subsistir. Aí é dito 7, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O pecado é primeiramente coberto pelo manto de Cristo. Adão peca, se cobre com folhas de figueira, ele precisa ser coberto com o manto de Cristo, o manto da ovelha. Um cordeiro é morto, é tirada a pele desse cordeiro, é coberto Adão e Eva com essa pele do cordeiro, ensinando que não adianta agora as tuas obras, não adianta fazer folha de figueira para esconder o teu pecado, não adianta querer agora ser perdoado por si próprio ou achar que você pode simplesmente se confessar ao padre, rezar 10 ou 15 orações e vai ser perdoado. Não é assim que funciona. O perdão só tem lugar no sangue de Cristo.
sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando você ora, Cristo apresenta o sacrifício feito na cruz do Calvário ao Pai. Pai, meu sangue, Pai. Eu derramei o meu sangue pelo irmão Marcílio. Eu derramei o meu sangue pelo irmão Fabiano. Eu derramei o meu sangue pela irmã Cris. É assim que funciona. Por isso ele é o mediador entre Deus e os homens. Por isso ele é o único mediador. Porque a mediação só pode ser feita com sangue. Porque a remissão dos pecados é feita pelo derramamento do sangue. Agora, 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança somente sobre a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. E agora alguém vai dizer assim, mas espera aí, eu não sou incircunciso, o pastor Fabiano não é incircunciso, mas também não é circuncidado. E agora, como é que é isso? Então nós estamos fora dessa história. A circuncisão foi substituída pelo batismo. Lembrem-se que Abraão, nós vamos ler o versículo 11, recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. O selo da justiça que vem pela fé se ensina através do batismo. No batismo, eu demonstro que aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador e pela fé agora, ao mergulhar nas águas batismais, eu morri. O velho homem morre e um novo homem nasce. Esse é o selo da justiça da fé, certo? E aí é dito, recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, quando ainda não era circuncidado. Na época, a circuncisão, repito, era a que deu lugar ao batismo posteriormente, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Voltando então ao versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre os batizados somente, ou também sobre os não batizados? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada ou creditada, estando ele batizado ou não batizado? Não batizado, mas sem estar batizado. Peraí. E alguém diria agora, mas peraí, então, se eu não me batizei, mesmo assim eu posso ser justificado? Sim, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz foi justificado. Ele não era um homem circuncidado e nem batizado, ele era um ladrão. Ele era o pior dos elementos. E ele está na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Foi dada a promessa, ele aceitou e confessou. Ali mostra também a justificação. Lembrem-se, por favor, não vamos tomar absolutamente nenhuma conclusão precipitada. Por quê? O apóstolo Paulo, porque muitas pessoas dizem, mas então para que se batizar? Calma. O batismo tem o seu valor. Mas então para que guardar a lei? Calma, a lei tem o seu papel. E a todo momento Paulo vai estar, vacinando o pentecostal, que diria, tá vendo? Então não preciso. Vacinando o católico, diz, bom, então tanto faz se eu batizo com água pura e simplesmente aspergida, ou se é sepultado. Calma, vamos esperar, a conclusão do assunto todo para poder tomar resoluções. Agora o versículo 10, o versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, que lemos antes, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, quando estava sem ser batizado, para que fosse pai de todos os que creem. Por isso a Bíblia chama Abraão, e nós chamamos Abraão como pai da fé. E aí nova confusão se cria. Bom, mas se Abraão é o pai da fé, isso quer dizer então que ninguém teve mais fé do que ele. Como explicar então que Jesus teve mais fé que Abraão, se o termo pai nós usamos como sendo o máximo expoente de alguma coisa? Por exemplo, nós dizemos,
que Abraão é o pai da fé. Como a Bíblia não diz que Cristo é o pai da fé, então concluímos erroneamente que Abraão é o pai da fé porque foi o máximo expoente de fé. Não nos esqueçamos que se Abraão é o pai da fé, Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Antes do pai da fé, vem o autor e consumador da fé. E isso explica uma coisa que os unicistas confundem também. Se Jesus é o pai da eternidade, então ele é o próprio Deus. Ou seja, ele é o próprio Deus, o Pai. Ele e o Pai são um ser só. Isso é uma crença unicista errônea. Porque, embora de fato a Bíblia diga que Cristo, o Messias, seria chamado de o Pai da eternidade, é preciso entender que há alguém acima dele que é o autor da eternidade. Por isso a Bíblia fala de Cristo desde a eternidade e fala do Pai de eternidade a eternidade. Não vamos entrar nesse ponto agora, mas apenas para que ninguém mais aceite essa confusão que se faz em torno do termo Pai, certo? Por isso é dito, inclusive, do Pai, a ninguém chameis de vosso Pai na terra, porque um só é o vosso Pai que estás no céu. Esse também é outro batismo, outra vacina contra o papado. Ninguém chame de Papa na terra, porque um só é o vosso Pai que está no céu, não está na terra o teu Pai. Bom, versículo 12, então. E fosse pai da circuncisão, fosse pai dos batizados, trazendo tudo para hoje já, tá bem? Tudo para hoje. Fosse pai dos batizados, daqueles que não somente são do batismo, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera quando ainda não batizado. Agora, vamos prestar atenção, que vai entrar num ponto um pouquinho mais complexo. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, vamos lá. A promessa de que Abraão haveria de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei. Não foi dito, Abraão, se você guardar a lei, você vai ser herdeiro. Não. Foi prometido pela fé. E foi prometido pela justiça que vem da fé. Então, é preciso ter uma justiça para que eu possa ser herdeiro. Mas essa justiça que eu preciso, ela vem pela promessa e não pela lei. Ok? Vamos seguir. 14. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Bom, se os que procuram guardar a lei para ser herdeiros, aqui não está dizendo que está errado guardar a lei, por favor. Aqui está mostrando que aqueles que querem ser justificados, aqueles que querem ser justos por guardar a lei, têm a fé como vã. E a promessa para estes é aniquilada. Por quê? Porque se você quiser ser herdeiro pela lei, pode. Pode. Mas, para ser herdeiro pela lei, você precisa nunca ter cometido nenhum pecado em toda a tua vida. Repito, você quer ser herdeiro pela lei? Pode. Mas precisa nunca ter tido um só pecado na tua vida. Ok? Então, o versículo se levanta agora de forma ainda mais forte. Se os que procuram se justificar, os que procuram ser justos, guardando a lei, são herdeiros, então a fé é vã, para nada serve. É vã. E a promessa é aniquilada. A promessa não existe. Bom, vamos seguir. Porque a lei opera a ira.
Ah, bom, tá vendo? Ó, tá vendo? A lei opera a ira, então a lei não tem valor. Calma, calma. Porque a lei opera a separação. Separa ossos e medulas. A lei opera a separação. Mas, onde não há lei, também não há transgressão, diz o texto. Vamos voltar um pouquinho. Vamos para Romanos 2, 28 para entender isso. Romanos 2, 28, porque a Bíblia não se contradiz. Notem. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é batizado o que é batizado na carne. Então, peraí. Não é judeu o que é no exterior. Ó, tá vendo? Eu tenho certificado de batismo aqui, ó. Eu sou batizado, sim. Isso não vale um centavo, o teu certificado de batismo, se você não se batizou da forma correta e com o coração, entendendo o que aquilo significava. Ah, não, mas é que o pastor fez um apelo, cantaram uma música bonita, eu fui lá e me batizei. Isso não vale. Você realmente pesou o que foi feito? Cristo disse que o verdadeiro cristão, ele faz o quê? Ele vê se realmente isso, ele faz as contas para ver. Você pensou bem, você realmente entregou teu coração a Deus, e se, ah, bom, então sim. Mas se não, cuidado. Se você é fruto das metas de batismo de um pastor, cuidado. Os pastores têm metas de batismo. Então, o pastor esse mês precisa batizar 50 para estar bem com a associação. Cuidado, cuidado. Porque não é judeu que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, não num certificado batismal. Não é porque o teu nome está escrito lá na igreja. Não, lá na igreja está o meu nome, eu sou membro lá, podem conferir lá. E vejam, irmãos, que isso é um problemaço. Você vem para uma igreja, você está no Mato Grosso, vem para a igreja aqui em Curitiba, cadê a tua carta de recomendação da igreja? Você era membro aonde? Não, eu era membro lá no seu. Cadê a carta? Para mim ter certeza. Quer dizer, vale mais a letra do que o espírito. Apavorante isso, né? Ou seja, a Bíblia é atual, né? E aí, nós voltamos para ver como aplicar isso. A lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Óbvio, o apóstolo Paulo diz, né? Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Não precisa nem avançar nisso. Ou seja, se não tem lei, não tem pecado, não tem transgressão, porque o pecado é a transgressão da lei. Então agora o cristão diz, não, eu estou na graça, vocês fiquem na lei. Bom, então eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque finalmente, né, eu posso matar, eu posso roubar. Mas aí quando eu digo isso para um irmão de uma igreja que não guarda a lei, ele diz assim, não, isso não pode. Não, como que não pode? Por que não posso? Por que não posso matar? Por que não posso roubar? Porque isso está na lei. E a lei diz que se não há lei, não há pecado. Então, se a lei não existe, então não há pecado. Ah, não, mas roubar não pode. Mas quem que disse que roubar não pode? Quem disse foi a lei. Foi a lei que disse que não pode. Por mais que agora eu tenha uma lei, né, inclusive uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei nacional, uma lei mundial que ensina hoje que não se pode pecar, não importa. Nas coisas de Deus, se a palavra de Deus diz que não pode, então não pode. Porque eu posso encontrar coisas que são, por exemplo, leis meramente humanas. Os fariseus da época, por exemplo, quando questionados, né, após apresentar um suposto pecado dos discípulos, chega e diz, escuta, por que os teus discípulos não respeitam a tradição dos anciãos e não lavam as mãos? Jesus diz, e por que vocês invalidam o mandamento de Deus pela tradição? É o que se faz hoje. Toda a lei de Deus, ela é simplesmente violada, invalidada pelas leis dos homens. As igrejas criam leis próprias e querem que o mundo cumpra as leis da igreja. Existem igrejas, por exemplo, que a irmã não pode de maneira nenhuma cortar o cabelo. Não, de jeito nenhum. É uma tradição dos anciãos. Mas vale mais do que a lei de Deus. Porque se ela violar o sábado, não tem problema nenhum. Mas se ela cortar o cabelo, ela tem problema. Se ela for de calça na igreja, a irmã, coitada.
Mas ela pode violar o mandamento, não tem problema nenhum. Como está escrito ali, que o irmão Fabiano acaba de colocar. Ó. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de honra. Não estamos nem falando dos mandamentos da Igreja Católica, irmãos, que é a quem Romanos é destinada. Note que aqui é fantástico. É como se dissesse, né, aqui, mais do que todos, para o catolicismo romano. Né? Mas vamos seguir. 16, versículo 16 do capítulo 4. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Bom, aqui, se os irmãos prestarem atenção, vai, aparentemente, numa leitura superficial, a Bíblia vai estar se contradizendo. Paulo, aparentemente, se contradiz aqui. Vamos com cuidado. Note. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Então, em primeiro lugar, nunca nos esqueçamos, o homem não é salvo pela fé. O homem é salvo, a mulher é salva pela graça. O homem e a mulher são salvos pela graça. Nós somos salvos por um favor imerecido. Nós somos salvos pelo poder de Deus. Graça é favor imerecido e graça é poder. Então, portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. A fé é a mão, é a firme convicção das coisas que não se vê. É a mão que agarra o favor imerecido. A fé é a forma que eu tenho de me apoderar deste favor. Por isso, é pela fé, para que seja segundo a graça, ou seja, do início ao fim é um dom de Deus. É pela graça que é um favor imerecido, é pelo poder de Deus, mas só pode ser obtido pela fé, que é um dom de Deus também. Porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Vejam bem, a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão. Mas o apóstolo Paulo não acabou de falar que não é os que são da lei que são herdeiros? Preste atenção. Aqueles que são da lei não podem ser herdeiros porque é pela fé. Mas a promessa é tanto para os que são da lei quanto os que são da fé. Então, aquele que está lá na Igreja Católica tentando se salvar pela lei, e qualquer judeu que esteja tentando se salvar pela lei, e qualquer adventista que esteja tentando se salvar pela lei, a promessa é para ele também. Mas ele não vai ser herdeiro por estar tentando cumprir a lei. Ele só vai ser herdeiro pela fé. Mas ele é um candidato à promessa. A promessa é para todos, tanto aos que são da lei, quanto aos que são da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e prestem atenção nisso, chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, 21, vamos dar um pulinho só. Romanos 4, 21. Veja que ele está usando o exemplo de Abraão ainda, mas como uma lição objetiva para nós. 4, 21. Abraão, estando certíssimo de que o que ele, Deus, tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Então veja, qual a junção que encontramos aqui? Veja, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vamos pegar primeiro o exemplo de Abraão. Abraão foi feita uma promessa. Abraão,
prestem bem atenção nisso, amados irmãos. Abraão, vem para fora, conta as estrelas. Se podes, Abraão. Abraão sai para fora, olha as estrelas. Será que ele começou a contar? Não. Já havia sido dito, se podes, tu não pode. Nem perca tempo. Abraão não perdeu tempo porque era um homem de fé. Não vou tentar, senhor. Ok, o que mais? Bom, esta vai ser a tua descendência. Peraí. Sara não pode ter filho. Eu não posso contar as estrelas, Sara não pode ter filho. Deus está me mostrando que é duplamente impossível já o que ele está me prometendo. Passa o tempo. Abraão vai e dorme com Agar, que era a empregada de Sara. Por interferência de Sara. Sara vai e diz, olha, toma essa minha serva e faz filho para mim, porque senão eu vou morrer. Então, Abraão vai e faz um filho com ele, com Agar. O filho é Ismael. Passa o tempo, né? Deus não reconhece aquele filho, porque era o filho da carne, era o filho da obra, e finalmente é feita uma nova promessa, baseada na anterior, nada mudou. Só que agora, triplamente impossível. Não pode contar as estrelas, Sara não podia ter filho, só que agora ele também não pode mais ter filho. Então note agora. E Deus diz, você vai ter por quê? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Chama, ou seja, diz para ele, você vai ser pai, mesmo ele não tendo condições de ser. E Deus não reconhecia Ismael. Agora note que impressionante. Versículo 17 que estamos. Perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos. Abraão era morto para a paternidade. Abraão não tinha como gerar filhos. Já era morto. Por isso diz, lá embaixo vai dizer, era seu corpo já amortecido, morto, para isso. Então vamos lá. Deus agora mostra que Abraão, triplamente era impossível que pudesse cumprir o que Deus disse que ele teria, porque era uma promessa. Abraão tentou praticar, Abraão tentou fazer uma obra, tudo que ele criou foi uma confusão, porque ele tem um filho agora que é Ismael, Ismael passa a perseguir Isaac e começa uma confusão que até hoje não se resolveu. Árabes e judeus se odeiam e estão se matando até hoje lá. Fruto de um pecado, fruto da falta de fé, falta de fé não, fruto de um problema gerado. Por favor, as irmãs aqui não tenham isto a mal. Da mesma forma que Eva induz Adão ao pecado, Sara induz Abraão a um problema. Tá? Então, vejam aqui o que acaba acontecendo. No versículo 18. Abraão, o qual, em esperança, creu contra a esperança. Note, ele só tinha uma esperança, por assim dizer, que era a fé. A esperança que ele tinha era apenas aquilo que lhe foi prometido. Mas ele tinha contra isso 3 fatos. Não podia contar as estrelas. Segundo fato, Sara não podia de maneira nenhuma ter um filho. E terceiro fato, ele mesmo não podia ser pai, porque tinha sua carne amortecida, como vamos ler. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai, por favor, né, de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Voltamos um pouco agora na questão da justificação pela fé. Voltem para o versículo 17 agora e vamos aplicar para nós. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Cada um de nós, sem exceção, todos que estamos nesse hangout, todos que não estamos, todos que estão no mundo inteiro, mortos em ofensas e em pecado. Mortos em ofensas e em pecado. Mas Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Justificação pela fé. Deus vem e te justifica. Ele vivifica você e te chama de justo. Isso é justiça imputada. Ele passa a chamar você de justo pela fé. Você agora é visto não como um lobo, mas como um cordeiro. Você foi coberto pelo manto de Cristo
e agora você é chamado de cristão, mesmo não sendo um cristão, mesmo não tendo as obras de um cristão, mesmo não tendo as obras de um cordeiro. Você é lobo, você gosta de comer carne, você gosta de ir para a lua, você gosta de arrumar confusão com os teus irmãos, você não reconhece um líder, o lobo não aceita líder na matilha. Na primeira vez que o líder da matilha falhar em encontrar comida para a matilha já mata ele e já põe um novo líder e já derruba esse também, e nunca reconhece um líder. Nós também somos assim, não aceitamos o líder nosso que é Cristo Jesus e matamos ele, cada vez criamos um novo e fala tu conosco, pastor, e vamos te ouvir, mas não fale Deus conosco e não te ouviremos. E eu tenho o meu pastor da minha igreja, não adianta você querer me ensinar, deixa eu perguntar para o meu pastor, e daqui a pouco briga com aquela igreja e vai para outra e já tem um novo pastor. Irmãos, é uma confusão que ninguém se entende, mas Deus não tem nada a ver com essa confusão, e ele simplesmente te justifica, chama você de justo, porque ele agora chama você de cordeiro, mesmo sendo você um lobo, e com o tempo ele espera que você vire uma ovelha. Por isso, Pedro 3 vezes trai a Cristo, 3 vezes Cristo chama Pedro de novo. No entanto, ele diz, Pedro, na primeira vez, apacenta os meus cordeiros, os novos na fé. Quer ser um missionário de Cristo? Comece com os novinhos na fé, porque você não vai aguentar as ovelhas. As ovelhas conhecem, e as ovelhas, tanto as que conhecem quanto as que não conhecem, elas incomodam mais. Repito, as ovelhas que conhecem mais, incomodam mais. Certo? Não estamos falando de sabedoria. As ovelhas que são sábias, por isso ele disse, as ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha é o membro que conhece a lei de Deus, a ovelha é o experiente, a ovelha é aquele que realmente está mais aprofundado nas coisas de Deus. Por isso, na primeira vez, Cristo diz, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Depois ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Existe uma outra conotação para esses 3, mas não vamos entrar aqui agora entre os pequenos e grandes. Não vamos entrar agora nisso, mas apenas para os irmãos entenderem como é que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, ele te declara justo, como disse, viste meu servo Jó, e daí ele diz, aí o diabo diz, claro, você dá tudo para ele, mas tira, então vai lá e tira. Ou seja, Deus já havia dito que ele era justo, mas agora é que Jó vai ser tentado. O diabo então desce e tira os filhos. E sobe de novo. Claro, mas né, tira primeiro as questões de dinheiro, financeiras e tal, que é o que ele faz. Aí, claro, mas carne contra carne e ele vai te negar. Vai de novo, mata os filhos, volta. E agora? Viu como ele é justo? Ou seja, Deus primeiro declara o homem justo, mas veja por que ele declara o homem justo. Vamos voltar agora para o versículo 19. Abraão. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Mas espera aí, como assim que ele não duvidou da promessa de Deus? Se ele foi lá e fez um filho com Agar. Vejam como a Bíblia é perfeita. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Faltou força para manter-se, mas não faltou fé. Ele tinha fé, ele sabia. Só que chega um momento que Sara empurra para cima dele a mulher, e naquele momento ele cai vítima da fraqueza humana. Não por falta de fé. Ele já havia crido. E ele creu e foi. Só que chega um momento. Nós todos temos nossos momentos de fraqueza. O cristão tropeça, mas não fica caído. Abraão tropeçou ali, mas ele não duvidou. Então, não duvidou da promessa por incredulidade.
Repito, por fraqueza, mas não por incredulidade. Mas foi fortificado, note agora, como ele cai pela fraqueza, finalmente ele é fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele dá glória a Deus quando finalmente, o que é a glória? Pai, né? Cristo glorificou. Pai, glorifica teu filho assim como eu te glorifiquei na terra. Você glorifica a Deus obedecendo pela fé. É assim que se glorifica a Deus. Então, finalmente é dito, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Vamos para o capítulo 10 de Lucas. Vamos ler Lucas 10, 18 a 20. Vamos ver o que encontramos aqui. Lucas 10, 18 a 20. Leia aos irmãos. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora preste atenção no 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Notem que impressionante isso. Nós queremos, muitas vezes, na maioria das vezes, nós queremos testar nossa fé tentando fazer milagres. Queremos testar nossa fé. O inimigo tem ensinado algo. O apóstolo Paulo, conhecedor disso, disse: os judeus pedem sinais. Note aqui, os judeus, os cristãos modernos, o povo escolhido por Deus, pede sinais. Os judeus pedem milagres. Os gregos pedem sabedoria. Nós, diz Paulo, nós quem? Nós, o verdadeiro povo de Deus, os verdadeiros cristãos, as ovelhas de Cristo, pregamos Cristo e este crucificado. Ainda que eu morra sem ter feito um único milagre na minha vida, isso não quer dizer absolutamente nada. Não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. E o nosso nome só pode ser escrito nos céus por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Quando eu sou adotado na família celestial, o meu nome vai ser escrito no livro dos céus. Quando eu aceito ao Pai como meu Pai celestial, quando eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz, repito, quando eu aceito aquele que me redimiu do pecado, meu nome é escrito no livro do céu. Então, nós temos que nos alegrar pela fé em que os nossos nomes estão escritos no livro do céu. Por quê? Porque pela fé, não pelas obras, aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E 21. Estando certíssimo pela fé de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Vamos ler o livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1. Estou com a Bíblia que enrosca as páginas aqui um pouquinho, irmãos. Bem fininho. Filipenses 1, então, versículo 6. 1, 6. Já acharam aí? 1, 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Certo? Tendo por certo isso, aquele, Deus, que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E o capítulo 2 também, versículo 13 diz:
porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos juntar então aqui. Abraão estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Filipenses diz que é Deus quem opera o querer e também o efetuar. Deus vem a Abraão. Abraão, Deus agora precisa o quê? Que o livre-arbítrio de Abraão se manifeste. Porque se Abraão dissesse, não quero o filho, não viria. Mas ele queria, tanto que pedia. Então agora vem o querer. Está agora no coração o querer, e o efetuar é dele também. Quer, Abraão? Quero. Então eu vou efetuar. Nós estamos no mundo e não queremos as coisas de Deus. Nós queremos o carnaval, nós queremos o futebol, nós queremos tudo que o mundo oferece. Tudo. Nós não queremos as coisas de Deus. A igreja é chata, o culto é chato, tudo é chato, e nós olhamos para aqueles loucos com a Bíblia debaixo do braço. Perdão, irmãos, vou falar por mim, tá bem? Eu não era um cristão, né? Tinha um certo temor de Deus, mas não era um cristão, e eu olhava, mas esse povo com a Bíblia, aí olhava isso, olhava aquilo, não, gente, isso está tudo errado. Nós não queremos. Chega um momento que Deus opera em nós o querer. Depois que ele operou o querer, ele passa a operar o efetuar, certo? Ou seja, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. A isso chamamos justiça imputada. Justiça imputada é o querer, é o começar a boa obra e é o trabalho de Deus inicial. A justiça comunicada é o aperfeiçoamento, é o efetuar, é aquilo que Deus vai fazendo no nosso coração e não por nós. A justiça imputada tem lugar pelo que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. A justiça comunicada tem lugar no que Cristo faz em mim e em você hoje, como ressurreto. Então, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão tinha essa fé, nós temos que ter essa fé também. 22. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta a imputação e a comunicação da justiça de Cristo, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos com 1 hora de estudo. Irmão Marcílio, nós entraríamos no capítulo 5, como tivemos que iniciar com bastante atraso esse estudo, eu gostaria de saber dos irmãos e irmãs do Marcílio se seguimos até onde pudermos ou se damos um pequeno parte aqui e o que fazemos. Irmão Rogério. Pois não. Eu queria dar uma sugestão. Antes de passar, se formos continuar o 5, dar um espaço para ver se algum dos irmãos que estão na sala ou quiser fazer uma pergunta dentro de tudo isso que foi explicado até agora. Pode ser que alguém estava com dúvida. Às vezes as pessoas ficam sem graça de interferir. Então, perguntar se algum irmão tem alguma pergunta. Se não, eu acho que podia dar uma continuada. São 6h15, né? Até umas 7 horas. Bom, vamos ver a sugestão do pastor Juliano, né? Vamos ver se aparece alguma questão para ser colocada. O irmão Fabiano está na sala, pode fazer alguma colocação também, viu, irmão? O Stephanie está na sala com a gente. Boa noite, irmão. E a Maria Eugênia também.
ou algum dos irmãos que estão ouvindo esse estudo agora, se quiser fazer alguma colocação, a gente pode fazer. É minha sugestão, por conta de a gente ter iniciado muito tarde esse Hangout, quase 1 hora depois que a gente preveu de iniciar o Hangout às 16h30, a gente podia encerrar nesse capítulo e na segunda já o capítulo 5, né? Mas isso a gente pode ficar aqui também perfeitamente, não tem problema nenhum. Irmão Rogério, eu já queria fazer uma colocação em cima particularmente desse capítulo, que é o seguinte: eu não faço mais isso, mas quando eu falei com vários, considero irmãos meus na fé, que estão em outras igrejas, sobre algumas colocações que foram feitas aí, eles vão diretamente nesse capítulo, ou principalmente nesse livro de Romanos, para poder se justificar e escapar da lei, né? Na verdade, eu vejo assim, até a igreja evangélica ela está basicamente montada em cima dos principais livros de Paulo, né? E há uma confusão em, de fato, se interpretar exatamente o que está escrito, né? E por conta disso, eu acho que eles se perdem um pouco nas afirmações aí e acabam se contradizendo aí, né, contra as revelações aí. Não sei se eu me entendo. Eu entendi, irmão Marcílio. É que, o que acontece, né? Se nós pararmos para pensar, e nós não podemos esquecer nunca o seguinte: por que o pentecostal faz confusão com isso? Porque, na verdade, a carta para os pentecostais da justificação pela fé é Tiago, tá? É Tiago, né? E a carta a carta da justificação pela fé para os romanos, para os católicos, é Romanos. Então, veja, você tem, na época, os judeus, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, e o judeu era ensinado a salvar-se pelas obras. Então, Paulo vem trazendo o antídoto para essa visão de justificação. Tanto que eles diziam, se você não se circuncidar, você não pode ser salvo, o que era um erro. Paulo vai no âmago da questão. Para eles, ou seja, a grande certeza que se tinha de que um judeu era judeu, de que um judeu era do povo escolhido de Deus, era a circuncisão. Tanto que Hitler, para matar o judeu, o que ele fazia? Bastava ele analisar o prepúcio dos homens. Ele já sabia quem era judeu e quem não era, né? Porque eles tinham isso como uma certeza e continuaram com isso, né? Passa o tempo e esta visão, que não era uma visão judaica, era uma visão do inimigo, era uma visão do diabo impetrada na igreja judaica, ela agora toma seu lugar na igreja hoje, que é a igreja católica. Então, a igreja católica, querendo ou não, ensina a justificação pelas obras. Claro que alguém vai dizer, amanhã depois você vai interpelar um padre, ele vai dizer, não, nós nunca ensinamos isso, né? De fato, nos cânones deles, no que eles têm por escrito, é uma pseudo-justificação muito confusa. Tanto que criaram um acordo agora recente com a igreja luterana sobre justificação pela fé. Você lê o teor e você, na hora, consegue verificar que, aparentemente, é a mesma justificação que ensinou Lutero. Porém, nas entrelinhas, você vai conseguir perceber o problema se estudar com cuidado o que realmente diz, né? O bispo Tony Palmer, recentemente, usou numa reunião do Conselho Ecumênico, onde ele diz, né, que se não existe mais protestantismo, por que os protestantes ainda se levantam contra a igreja, né? Mostrando que a própria igreja luterana, que era, digamos assim, né, o ícone da justificação, né, já havia cedido às exigências papais, então por que né, alguém ainda achava que podia ter isso? Então, a carta aos romanos é exatamente o que ela diz, não é para o pentecostal, é para o católico apostólico romano. Ela vem mostrar
e dar ênfase ao problema das obras. Então, obviamente, ela vai mostrar a todo momento que a lei não salva, mas ela não passa disso. Os irmãos já viram, a gente estudou Romanos 3, estudou Romanos 2, vai estudar Romanos 5 ainda, que vai retomar a questão da lei, ou seja, o tempo todo o apóstolo Paulo diz, veja, a lei não foi feita para salvar o homem. E aí se levanta o pentecostal, tá vendo? Tá vendo? Mas aí Paulo diz assim, mas ela tem o seu papel, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. A lei serviu de aio para nos levar a Cristo. A lei serve como um espelho para mostrar o nosso pecado. Em nenhum momento Paulo derruba a lei, assim como Cristo disse, não pensem que eu vim derrubar a lei. Eles achavam, os judeus, que Cristo estava derrubando a lei. Assim como hoje, né, quando nós falamos com o adventista pensa que quando a gente apresenta a justificação pela fé para os romanos, nós estamos derrubando a lei. É o mesmo caso, irmãos, mesmíssimo caso. Né? Os judeus do passado diziam, você está derrubando a lei. Jesus disse, não pensem que eu vim abrogar a lei. Não vim, eu vim mostrar como é que se faz. E nós apresentamos essa justificação pelo adventista, ele faz a mesma coisa. Não, vocês estão derrubando a lei. Não, nós estamos colocando a lei no seu devido lugar, que é levar as pessoas a Cristo, mostrar o que é o pecado, mas não como o elemento de salvação do ser humano. Amém. Alguma pergunta, irmão Stephanie, irmão Fabiano, ou uma colocação? Ou Maria Eugênia, o pastor? Olha, eu tenho umas colocações que eu tenho alguma dificuldade muito grande. Por favor. Existem duas leis. Isso nós temos que ficar bem claro. Cerimonial e moral. A lei de Deus, eu creio que essa lei que Jesus falou que não veio para derrubar, que ele nunca iria contra Deus, é a lei áurea, e a lei cerimonial, que é a lei que foi instituída como fosse a instituição de Israel. Essa lei não temos que obedecer, não. Tanto é verdade que Jesus que fala, não é Paulo, nem Tiago, nem João. Lá em Lucas 16, no verso 16, Jesus falou assim, a lei e os profetas duraram até João. Então, Jesus não veio derrubar nada, mas quando Jesus morreu, ele encravou tudo aquilo na cruz e ele levantou uma nova ordem sacerdotal. Essa nova ordem é que nós estamos filiados. Nós estamos filiados numa nova ordem. E nessa nova ordem, eu obedeço os ensinamentos que Jesus passou para os discípulos, passou para nós através das epístolas, mas a lei áurea, a lei dos 10 mandamentos, onde o irmão falou que não matarás, não cobiçarás, é nos 10 mandamentos. Tanto é verdade que Paulo, ali em Gálatas, capítulo 3, ele fala muito claro sobre isto. Ali, a partir do verso 9, ele começa a dar um show de entendimento sobre isto. E ele diz mais, maldito é todo aquele que permanece toda a lei. E tem uma verdade, porque ninguém consegue, o próprio Rogério disse aí, que ninguém consegue obedecer à lei. E para mim ser salvo pela lei, eu teria que mantê-la toda ela. Então, como Deus sabe que o homem não teria essas condições, ele cria a graça para o homem ser salvo pela graça e ser justificado em Jesus Cristo. Quando eu aceito Jesus Cristo, eu não tenho que obedecer a nenhum tipo da lei mosaica, mas eu tenho que obedecer à lei dos 10 mandamentos. Essa sim é a lei moral de Deus. Tanto é verdade que porque circuncisão era da lei. Ora, se eu não tenho nada com circuncisão, então eu estou tirando um mandamento da lei, eu estou desobedecendo, e Tiago diz, aquele que tropeça num mandamento da lei, eu tropeço em todos. Ora, se eu não obedeço à circuncisão, eu estou tropeçando na lei. E é verdade que naquele concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, quando Paulo e Barnabé vão até lá para justificar a conversão dos gentios, Pedro, que é um apóstolo, é um dos líderes da escola apostólica, ele levanta-se e diz, por que vocês querem colocar um jugo sobre os gentios que nem os nossos pais, nem nós suportamos?
E depois dessa reunião, o que acontece? Eles oram a Deus, discutem e tomam uma decisão orientada pelo Espírito Santo. Está lá em Atos 15, 28. E pareceu bem ao Espírito Santo e a nós também não impor outro encargo sobre o gentio, a não ser este: se abstenhais da idolatria, da carne sufocada, do sangue e do adultério. Então, isto foi colocado. Agora, a lei, se alguém quer ser salvo pela lei, é um problema dele. Mas ele tem que saber que ele tem que obedecer toda a lei para ser salvo. Ele não vai conseguir fazer isso nunca. Nunca. Por isso a graça. Então, eu creio que a lei que nós temos que ensinar o povo a obedecer é os 10 mandamentos. Então, eu fico muito preocupado quando fala lei, 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 e o povo, então, fica confundido. Eu sei que muitos irmãos ficam, às vezes, a cara de perguntar, ficam com medo de falar, mas verdade é verdade. Eu creio, e a Bíblia está cheia de exemplos, que a lei mosaica, eu não tenho nada contra ela, mas eu não tenho que obedecer à lei de Moisés. Então, tanto que Gálatas também, Paulo fala ali em Gálatas também. Lá em Gálatas, não, lá em Colossenses 2, quando ele fala que Jesus encravou na cruz tudo aquilo que era contra nós, toda a seta. E ele diz lá no verso 16 em diante: portanto, ninguém vos julgue por comer, por beber, por festa de lua, por sábados. Esse no plural é aquelas festas sabáticas. Tinha o mês sabático, o ano sabático, isso tudo pertencia à lei. O sábado que eu tenho que obedecer é esse dia que já está se indo embora. O sábado está encerrando agora, está começando a escurecer, o sol já está se pondo. Então, o dia que eu tenho que obedecer é esse dia. Essa lei mosaica, eu, como cristão, eu não tenho que obedecer. Agora, eu posso obedecer algumas coisas da lei. Por exemplo, sobre alimentação. Aquela lei ali tem orientação boa sobre alimentação. Então, se a pessoa quer ter saúde boa, aquelas orientações que foi dadas ao povo, nós podemos aplicar. Não como lei, mas como orientação, para me ter saúde. Mas não que eu tenho que obedecer esses mandamentos ligados à lei de Moisés. Porque a lei tanto é que Paulo fala, a lei nos serviu de aio. O aio é como um tutor. Depois que o menino faz 18 anos, o tutor não tem autoridade sobre ele mais, porque ele já é maior, ele sabe decidir a vida dele. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Agora, a pessoa que às vezes ela tem dificuldade porque ela foi doutrinada numa igreja evangélica, aprendeu durante 15, 20 anos, vários pensamentos doutrinários de várias denominações e tem a confusão. Mas a palavra de Deus ela é muito clara. E se a pessoa pedir orientação ao Espírito Santo, ele vai chegar a esse entendimento. Então eu fico muito preocupado quando fala lei, 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 e não especifica a que lei estamos referindo. Então eu pedi até ao Rogério que quando falar sobre lei, fala a lei 10 mandamentos. Porque, na verdade, senão vai surgir um problema sério. Então eu não tenho que obedecer à lei. A lei não tem poder nenhum na minha vida espiritual. Alguma coisa eu posso observar, porque a lei ela é muito complicada. Agora nós estamos chegando no inverno. Pela lei você não pode usar tecido de linho com lã misturado. Você não pode. Quando você constrói uma casa e você bate a laje na cama, eu bati a laje aqui, ó. Eu não posso deixar ela assim uma mureta em volta. Eu tenho que botar uma mureta em volta da casa pela lei. Porque se alguém cair lá de cima, vai morrer, eu sou culpado. Então, a lei tinha muitas coisas. Por isto, o próprio Jesus falou que nós não seremos salvos pela lei. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E outra coisa, quando Deus usa Abraão, a lei veio depois de Abraão, 430 anos depois. Nem existia lei. Então, o que fez Abraão, aquele Deus, foi a fé. Por isso, ele foi instituído pai da fé. Não é que ele é pai. É que nem quando um político ele queima a lei, fala assim, ele é o pai da criança. Quer dizer, é ele que instituiu isso, ele criou essa lei. Então, Abraão foi chamado de pai da fé nesse sentido. Quem criou a fé foi Deus.
Mas Abraão creu. Então essa fé foi colocada sobre ele e nós fomos chamados baseado nessa fé que Abraão teve, que foi prometido antes da lei. A salvação já foi instituída muito antes da lei. A lei, eu entendo, que ela foi criada depois que o povo saiu do Egito, para educar o povo de Israel, para aquele povo não se misturar com outros povos, para que não impedisse que o povo judeu impedisse a vinda de Jesus Cristo. Porque se eles casassem com aqueles povos gentios pagãos, não teria uma raça pura. Jesus correu o risco de não vir. E foi Satanás que fez isso quando ele teve o caso com Agar e gerou Ismael. Satanás já estava lá prevendo isso e já tentou atropelar essa situação. É muito claro, quando você pega a Bíblia no seu contexto todo, você observa essas coisas. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. A lei áurea é uma e a lei mosaica é outra lei. E nós que aceitamos Jesus, eu não tenho obrigação de obedecer a lei de Moisés. Agora, a lei dos 10 mandamentos, sim. Essa tem que estar subjugada a ela. Amém, pastor. Obrigado. Realmente, para a gente é tão clara sempre a questão, né, da lei como sendo a lei dos 10 mandamentos, que a gente esquece realmente que pode, claro, algumas pessoas, né, não ver assim. Obrigado pelo comentário, pastor. Sempre ajuda muito, né? Porque com certeza nós temos todo tipo de público, né? E é um fato, né? É muito fácil misturar a lei de Moisés com a lei dos 10 mandamentos, né? Não, eu fico preocupado, irmão Rogério, porque tem muitas pessoas nos ouvindo e outras pessoas vão nos ouvir. Então, e tem os oportunistas, né? Que vão chegar e falar assim, ô Marcelo, tá vendo? Você tem que guardar a lei, Marcelo. Aí o Marcelo, se ele tiver uma estrutura, um embasamento na palavra de Deus, ele vai ficar confuso. Então a Bíblia é muito clara, a Bíblia é muito clara mesmo, sobre as questões de lei mosaica. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Quando falarmos da lei, mostrar a lei áurea é os 10 mandamentos. E se você analisar a lei de Moisés, ela é toda desdobrada dos 10 mandamentos. E hoje, nós vivemos numa sociedade inteligente, onde nós temos todo tipo de informações, então é muito fácil. Hoje nós temos dicionário, nós temos comentários aí. Então eu fico muito preocupado. Eu vi um dia desse um camarada dando estudo aqui, falando que os judeus são os pretos. Que todos os pretos são judeus. E os negros são os judeus verdadeiros. Tem que rir de uma coisa dessa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos formando opinião, nós estamos dando um estudo e muitas pessoas vão nos ouvir e vai surgir muita dúvida na cabeça de muita gente. Então, o sábado tem que ser guardado mesmo, tem que ensinar, porque tanto que ele é bem frisado, entendeu? Ele é bem, tanto que só ele tem essa palavra assim, lembrai-vos. Os outros não furtarás, não matarás, mas no sábado diz, lembrai-vos, para que nós nunca esqueçamos desse compromisso maior do nosso Deus. Então, eu fico assim maravilhado ouvindo o estudo de Romanos, eu acho importantíssimo. Tanto é verdade, porque eu estou fazendo essa colocação, que o próprio apóstolo Pedro, lá na sua epístola, ele fala que Paulo, ele é muito erudito, e muitas coisas têm confusão, muitas pessoas ficam em dúvida de algumas colocações de Paulo, pela sua cultura. Paulo era muito culto, então ele faz certas colocações muito acadêmicas, então aquele irmãozinho mais humilde fica ali sem saber. Por isso, irmão Rogério, esse estudo de Romano, os irmãos devem muito, mas muito bem. Mas, por isso que eu pedi ao irmão que abrisse um espaço de vez em quando, porque às vezes o irmão quer fazer uma pergunta, mas fica acanhado, quer só vergonha realmente. Mas não deveria ter vergonha não, viu, meu irmão? Pergunte para você aprender, para você crescer. Este é o objetivo desse hangout, para que nós cresçamos juntos como corpo. Não adianta um braço ficar mais gordo que o outro, a perna ficar bem forte, os braços raquíticos. Nós somos corpo, nós temos que botar isso na nossa cabeça. Nós somos um corpo, sendo Cristo cabeça, e não pode um membro desenvolver mais que o outro. Para isso, tem que ter entendimento. E
A gente come pela boca. Então, nós temos que todo mundo comer e aproveitar bastante essas vitaminas, que elas são muito boas. Então, se o irmão tem uma dúvida, por favor, pergunte, para que você não fique falando no seu coração. E o diabo trabalha em cima das dúvidas. Eu sempre digo que Deus trabalha em cima da sua palavra. E o diabo trabalha em cima da dele. Qual é dele? A mentira, o engano, o sofisma, a dúvida. Então, nós temos que ter muita sabedoria para não embarcar em canoa furada. E aí a internet está cheia de estudos que não tem nada com a palavra de Deus. Amém. 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 Stefano e o Fabiano, quer fazer alguma colocação? Acho que o Fabiano estava pedindo a licença, vamos deixar o Fabiano falar agora. Amém. Bom, Fabiano, a palavra. Irmão. Bom, perdeu a vaga. Está cortado o microfone dele, não? Não. Não, tá. Aqui tá ok. O irmão está nos ouvindo. Acho que ele caiu. Pode. Aí eu estou convidando o microfone dele. Irmão Stephanie, Sim. você sempre tem uma palavra boa, fala aí, irmão Stephanie. Não, eu estou pensando em outro tipo de lei, porque hoje temos autoridades que são constituídas sobre nós, né? E eu sei que tem que dar a César que é de César, a Deus que é de Deus, etc. Mas assim, existe eu penso que naquele tempo de leis cerimoniais, o povo não estava assim implicado com o governo, né? Ele estava um povo que estava assim de êxodo, né? Que estava sempre andando ali, e que Deus deu uma legislação própria para esse povo que estava andando, que corresponde para nós a aqueles códigos de obrigação, códigos civis, essas coisas aí. E as autoridades, a palavra fala que as autoridades são estabelecidas por Deus. É Deus que está estabelecendo as autoridades e que temos que obedecer às autoridades. Né? Uhum. Então, eu penso que existe uma grande parte de lei que hoje, cerimoniais, eu acho que nunca teve nada a ver conosco. Eu acho que realmente era uma coisa da legislação daquele povo, que precisava mesmo, como nós precisamos. Qualquer sociedade precisa se organizar e ter lei, né, etc. E a lei de Deus é outra coisa. É uma lei perfeita que ela vai para a eternidade, os 10 mandamentos. Existe uma lei também que Deus nos dá para nos proteger, por exemplo, de lavar as mãos. Estou falando qualquer coisa agora, né? Mas se Deus nos implica de lavar as mãos para não contaminar, para nos proteger de não ter uma doença, de não comer um tipo de alimento, porque isso não vai nos dar bem. É uma lei que vai ter tudo é para nosso bem, mas cada lei ele tem a sua razão, o seu motivo, o seu trabalho. Né? Irmão Stefano, sim. Se posso apenas comentar algo rapidinho, havia, por exemplo, uma lei, entre aspas, de que os judeus, né, em caminho do deserto, deveriam enterrar suas fezes, né? É óbvio, né? É uma coisa ali para aquela época, porque não teria nem hoje. Você vai no banheiro, né? Usa o seu banheiro aí, pronto, está resolvido o problema, né? Então, de fato, concordo com o irmão Stefano, existem as leis cerimoniais que eram leis aplicadas ao momento em que eles viviam e à situação em que eles estavam, tudo bem? Assim, a gente fala muito dessas leis cerimoniais, mas essas leis cerimoniais se aplicavam no povo, né? É uma legislação referente a um povo. Hoje, qualquer país tem suas leis próprias. Eu penso que cada uma dessas leis, se a gente confere a palavra de Deus, estão sendo estabelecidas por Deus. Aí está mudando essas leis hoje. Por exemplo, a lei sobre o casamento homossexual. Eles estão fazendo lei agora, eles estão entrando numa área que realmente vai contradizendo e confrontando o próprio Deus.
voluntariamente. Eu estou vendo mais e mais em todos os países uma rebelião em relação a essas leis, e eu penso assim que há momentos quando as leis não vão permitir mais ao homem de poder andar no caminho de Deus, Deus vai falar, agora basta. Ele vai interferir mesmo nas coisas humanas. O momento dele para dar início mesmo ao julgamento, eu creio que vai ser justamente isso. Quando você vai chegar a um ponto que a própria lei, as autoridades humanas, não vão ser mais um freio pelo as trevas avançar. Eu creio que nesse momento, quando a gota de água vai transbordar o vaso, que Deus vai realmente dar o grande dia de julgamento dele. E eu creio que ele nos deixa até um certo ponto agir, ele está observando, ele está dando muita misericórdia, muita graça até um certo ponto. Mas quando as próprias leis não permitem mais de avançar, como aconteceu no tempo de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Eu creio que a legislação naquela época estava de tal maneira que não teve mais jeito, Deus teve que destruir, não teve como sair dessa situação, porque o próprio povo não podia nem ser condenado mais. E as próprias leis estavam apoiando fazer o pecado. E esse aspecto aí, eu gostaria de saber qual é a sua opinião, irmão Rogério, em relação à luz da palavra. Não, irmão, eu acredito que o irmão já expôs de forma correta, ou seja, né, existem as autoridades constituídas, por exemplo, né, e elas têm leis, por exemplo, se você pega leis, até as leis do trânsito, irmão, existem as autoridades constituídas, você passou um sinal vermelho, vem a condenação sobre você, vem a multa, vem, né, se você atropelar alguém, existe uma lei que diz que você deve parar na faixa, existe lei que diz que deve parar no sinal vermelho. Tudo isso são leis para proteger o cidadão, são também as chamadas leis de César, nos dias de hoje, né? Seriam as leis das autoridades constituídas humanas. Agora, quando essas autoridades, como disse o irmão, começarem a entrar naquilo em que elas não estão constituídas para tal, ou seja, quando elas começarem a mexer naquilo que é a lei de Deus, para a qual elas não foram chamadas, Deus vai intervir. E o irmão citou, penso que com muita propriedade, Sodoma e Gomorra. Né? Ali o pecado estava impetrado como lei, era livre, né, o homossexualismo, tanto que os homens e crianças, inclusive, foram lá e queriam fazer sexo na marra com os estrangeiros que eram anjos, né? E finalmente, né, mesmo depois dos anjos terem cegado eles estavam tentando entrar ainda para pegar os dois e tentar fazer o mal, porque eles dizem, inclusive, né, quem te constituiu o juízo sobre nós? Agora nós vamos fazer mais mal para você do que nós íamos fazer para eles. Note, não era só uma questão de homossexualismo, não. Eles queriam realmente praticar coisas más com aqueles que estavam ali e estavam cientes de que aquilo era mal. Não tinha mais o que Deus fazer. Muito bem. Então, justamente porque deveríamos abandonar uma lei que é justa, que ela é divina, que ela é eterna, e guardar a lei que é terrena, que tem um monte de coisas onde que tem castigo cada vez, a lei de trânsito, lei disso, lei daquele, dos impostos. E eu vejo, minha colocação é nesse sentido. Eu creio que a lei não mudou nada, ela está ali, só que nós ganhamos um jeito de ser justificado, de não morrer por causa dela mais, sendo justificado. Mas eu vejo assim uma continuação, não tem razão de Deus guardar as leis de todos, menos aquele dele, que vem dele, né? Muito bem. Olha só, deixa eu ler. Pastor. Ali quando... Pastor. Eles mudaram a lei ali, pela lei de Moisés, quando um filho era rebelde, ele tinha que ser apedrejado. O que eles fizeram? Mudaram essa lei e botaram uma oferta. Não, agora quando o filho é rebelde, o pai paga uma oferta. Corbã, tá lá. Lei, oferta ao Senhor. E Jesus chama a atenção dele, vocês mudaram a lei. Tanto que o judeu hoje nem obedece lei. Agora, por que a lei de Moisés continua até hoje? Porque o Judá e o Israel existem. Eles continuam obedecendo a lei de Moisés. Só eles criaram o Talmud. O que é o Talmud?
É um livro onde eles modificaram muita lei de Moisés e fizeram de acordo com a tradição deles. Tanto que está lá em Marcos, capítulo 7, o verso 6 e 7 fala, vós não me honram, vocês ensinam preceitos sobre doutrina de homens. Quer dizer, eles mudaram os conceitos de Deus ali. Tanto Jesus chama a atenção deles nessa parte, entendeu? E ali no capítulo 20 de Mateus, está lá bem claro, né? Uma opção de advertência que Jesus dá aos escribas, fariseus, doutor da lei, que eles mudaram muita coisa ali de Israel. Né? Então, não será como o Stephanie falou, o homem tem muitas tendências. Você vê que hoje você não pode nem bater no filho mais. Tem a lei da palmada, né? Você não pode bater no filho mais. Mas quem está instituindo isso é esse governo corrupto aí. É um governo usado pelos filhos das trevas. Agora, nós temos que nos deter naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Fala, Marcelo. O irmão Fabiano tem uma colocação. Isso. Consegue me ouvir agora, irmãos? Amém. Sim, estou ouvindo bem. Perfeito, Fabiano. Eu gostaria de fazer apenas uma colocação em cima aqui do Colossenses 2,16, que o irmão Juliano comentou, embora que realmente esse é um assunto que dá vontade de a gente fazer várias colocações sobre vários aspectos, concordo com o irmão Stefano, mas fazendo uma colocação específica sobre Colossenses 2,16, está escrito o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. No verso 17 ainda nos diz que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O interessante é como nós separarmos o sábado, o sétimo dia da semana, desses eventos, desses sábados, que é descrito no verso 16. O interessante é que o sábado, ele não é sombra especificamente de uma coisa futura. O sábado, de acordo com Gênesis, o sábado é sombra, é um lembrete, é uma lembrança de uma coisa passada, que na verdade é o memorial da criação. Interessante que se nós formos simbolizar aqui sombra de uma coisa futura, tudo que tem uma sombra é gerado por algo material que gera sombra, né? No caso, o que está sendo tratado aqui era a sombra do corpo de Cristo. Todos aqueles rituais que eram feitos em que havia derramamento de sangue, que faziam parte da lei mosaica, eram leis que trabalhavam a justificativa de modo simbólico. Eles trabalhavam a justificativa. A justificativa não era em cima dos 10 mandamentos. A justificativa era em cima de leis que havia derramamento de sangue, que era símbolo de Jesus. Então, concordo com o irmão que realmente a lei que havia derramamento de sangue, ela foi concluída, paga essa dívida com o sangue de Cristo. Agora, realmente é uma riqueza muito grande nas leis que Deus falou a Moisés, porque as leis de Moisés também eram lei de Deus, porque saiu do próprio Deus. Leis que regiam as nações. É claro que todos nós concordamos aqui que há partes da lei que nos chocam, como o caso do apedrejamento de um filho, por exemplo. Mas Deus, ele é sábio. A lei que ele criou para Israel naquela época, acredito que era melhor, acredito que se hoje houvesse ela, era melhor, mas hoje realmente vivemos debaixo de uma lei social diferente. Só fechando aqui o comentário sobre Colossenses, o verso 16 falou sobre sombra das coisas futuras. A sombra que fazia sobre esses cerimoniais era o próprio sacrifício de Jesus. Porém, o sábado, o sétimo dia, que faz parte da lei de Deus, já existia isso antes do pecado. Se o homem nunca tivesse pecado, o sábado já tinha sido separado como memorial da criação. Então, acredito sinceramente que o sábado não foi abolido, assim como o restante dos mandamentos que fazem parte do caráter de Deus, justamente porque não fazem sombra das coisas futuras, e sim sombra da criação, um mundo perfeito. Agora, é claro que também que elas são sombra de um mundo futuro que Deus vai restaurar. Fala que na nova terra também guardaremos os sábados, né? É um assunto muito amplo, eu entendo que está muito bem explanado pelo irmão Rogério o tema de hoje, e agradeço a oportunidade aos irmãos. Amém. Amém, Fabiano. Amém.
Eu fiz até uma pergunta na sala lá sobre alguma colocação, alguma pergunta dos irmãos, mas eu creio que eles não... Acho que não tem alguma colocação ou pergunta para fazer. Irmão Rogério, o irmão tem mais alguma colocação para fazer? Tá baixo. Tá baixo, Rogério. Pode falar. Perdão. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Perdão. Para mim estaria concluído, irmão. Não tem mais. Não? Vamos orar? Vamos sim. Vai continuar Romanos 5 na quarta-feira, né, Marcelo? Isso. Segunda-feira. Então, pedi aos irmãos que leiam Romanos 5. Romanos 5, se o irmão puder ler o livro de Romanos 5, irmão, leia com atenção. E se o irmão notar alguma coisa assim que o irmão não entendeu, anota e mostra para o irmão Rogério que com certeza ele vai estudar isso, irmão. É bom a gente ler, que a gente fica mais inteirado à medida que ele vai explanando. Amém? Eu quero desejar os irmãos uma boa semana. Ela já começou, hoje é o primeiro dia da semana. Que Deus abençoe os irmãos. Esse fim de semana, nós estaremos lá em São Paulo. Marcílio, irmão Rogério, irmã Tereza Cristina, irmã Elaine, irmã Maria Eugênia. Estaremos lá com a irmã Joana para discutir alguma coisa. Então, que a irmã ore pela gente, pelas nossas viagens e para que a reunião seja proveitosa. Quero aproveitar e mandar um abraço lá para a irmã Tereza Cristina, para a Elaine, que está nos Estados Unidos ainda. Nós estaremos orando pela sua viagem de volta, viu? No dia 14, que Deus vai guardar com certeza. Eu fiquei muito feliz de saber que a Maria da Conceição está conosco. Um abraço, viu, Maria da Conceição? Se puder, vá lá visitar a gente no sábado, na casa da irmã Joana. Maria Eugênia pode te dar o endereço para você. Irmão Fabiano, obrigado. Irmão Stephanie, sempre com umas colocações muito boas. Os irmãos estão ali na sala. Deus abençoe a todos. Marcílio, obrigado por tudo. Que Deus possa abençoar cada irmão. Antes de orar, Marcílio, eu vou deixar um espaço, que às vezes o irmão quer fazer aí a despedida, então é bom deixar um espaço quem quer fazer a despedida, depois a gente ora e termina. Ok. Irmão Stefano. O quê? Qual é a pergunta? Não, se o irmão quiser se despedir, para depois nós orarmos e já encerra. Não, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença e que Deus nos guarda. Amém. Fabiano. Que Deus abençoe a todos, obrigado por esse belíssimo estudo, irmão Rogério, um grande abraço, os irmãos todos que se encontram ouvindo esse estudo também, que Deus continue nos abençoando. Amém. Boa noite, pastor, boa noite, Fabiano, boa noite, irmão Rogério Elias, irmão Stephanie, todos os irmãos que nos acompanharam e permaneceram conosco na sala até agora, entre eles, como o pastor disse bem, a Maria Conceição está com a gente também, Erci Dias, viu, pastor? Ela nos achou. Amém. Eu gosto muito dela, isso é muito bom. Deus abençoe a irmã e os demais irmãos que estão na sala, todos eles, os irmãos que vão assistir essa gravação também, todos os irmãos que vão assistir essa gravação, Deus os abençoe abundantemente, que coloque a mão de todos e tenham todos uma boa semana e nós estaremos de volta na segunda-feira. Um abraço grande a Cristiane Molulo, o nosso querido irmão Camilo deve estar de volta em breve na sua casa e nós vamos ficar felizes, nós já estamos com essa recuperação. Bom, Rogério, alguém ora? Eu quero apenas agradecer aos irmãos aí, irmãos e irmãs, pela paciência que têm tido, né? Não é fácil estudar, né, um livro como estamos fazendo, passo a passo, né, versículo a versículo, que Deus possa recompensá-los grandemente, né, pelo desejo que Ele próprio tem colocado no coração de cada um dos irmãos e irmãs,
e principalmente por essa paciência. Acredito que todos seremos muito recompensados por isso. Já estamos sendo. Quem é que vai orar? É o pastor Juliano, né? Amém. Santo Deus, bondoso Pai, nós queremos nesta hora pedir que o Senhor nos encha de sabedoria e que nós aprendamos uma coisa, Deus, que lamentavelmente eu sinto ainda muito forte. É o espírito devocional nos nossos corações ainda. Eu quero te pedir, ó Deus, que no nome do teu Filho Jesus, o Senhor nos ensina, ó Deus, a desvencilhar desse jugo que nos marcou muitos anos. E que nós aprendamos a estudar a tua palavra à luz da verdade. Não sob a ótica do escrito A, ou B, ou C, ou D, mas que a nossa exegese seja Jesus Cristo. Que nós possamos, Deus, cada dia, procurar nos aplicarmos a tua palavra com entendimento. Da mesma forma, Pai, quando aquele eunuco retirava-se de Jerusalém e precisou que Filipe fosse até ele, explicasse o que ele lia, e ele era um homem inteligente, ele era um economista de uma rainha, não era um qualquer, mas ele tinha dificuldade ao entender o livro de Isaías. Então, o Senhor providenciou Filipe. Então, Pai, providencie que o teu Espírito Santo, ele ache guarida no meu coração, para que eu, com sabedoria, com temor e tremor, possa, ó Deus amado, estudar e aprender a tua palavra. E que aqueles irmãos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir no futuro, que não permita que a dúvida venha sobre os seus corações, mas que o Espírito da verdade, que ilumina os nossos corações, possa trazer a eles o entendimento da tua palavra. Abençoa a vida do Marcílio, do Fabiano, do Stefano, da Maria Eugênia, do irmão Rogério, que se propôs a nos ensinar a sua palavra, Deus, a qual ela tem poder para transformar nossas vidas. Toma o teu servo nas tuas mãos, capacitando cada dia, para que ele possa ser um instrumento poderoso nas tuas mãos, como foram os discípulos no passado. Precisamos muito de pessoas que entendam da tua palavra para nos transmiti-la. Por isso, Pai, abençoa o teu servo fortalecendo, dando meios, condições, para que ele possa estar nessa posição diante do Senhor cada dia. Abençoe aqueles irmãos que estão na sala, não referi os seus nomes, que são muitos, mas eu possa estar assistindo cada um deles segundo as tuas misericórdias. Dá-nos uma boa semana, que seja uma semana produtiva, abençoada para todos nós, especialmente aqueles que precisam de uma bênção na área financeira, na área econômica, na vida conjugal, na área da enfermidade. Só pode estar atendendo, curando, libertando, dando aquilo que cada um de nós necessitamos em Cristo Jesus. Pai querido, também agradecemos esse sábado que o Senhor nos deu. E é tão bom, Deus, esse estudo, porque nós fechamos o sábado com o estudo da Tua Palavra que nos faz tão bem. Você também, com as minhas irmãzinhas lá nos Estados Unidos, a Tereza Cristina, a Elane, guarda seu filho, a filho, o neto, e que o Senhor possa estar com elas quando estiver retornando para o nosso país. Abençoe, ó Deus, a família da Cristiane Molulo. Ó Deus, muito obrigado pelo restabelecimento parcial, mas que já é um pronúncio da cura total do irmão Camilo. Que muito em breve ele esteja aqui também participando desse hangout com sua filha e sua família. O pastor Evandro, seus irmãos, suas outras irmãs, especialmente a irmã Wanda. Ela venha a ser fortalecida a cada dia. Pai, tenha compaixão de mim, me ajuda eu ser
ó Deus amado, fiel à tua palavra, sincero, ajuda-me a ter entendimento cada dia e simplicidade no meu coração, Pai. Perdoa minhas falhas, minhas fraquezas, me ajuda cada dia, Pai. Eu preciso, eu necessito muito da tua presença em minha vida cada dia. Obrigado, Mazói, pela semana que findou e por tudo que vai acontecer nessa semana de bom. Todo o projeto do maligno contra nossas vidas, em qualquer área, tudo aquilo que ele traçou, as ordens que ele deu aos seus anjos para nos prejudicar, seja repreendido em nome de Jesus. Que lá em 1 João 3, 8 diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Pai querido, então, muito obrigado. E que a palavra de Atos 10, 35 diz que Jesus veio a esse mundo para libertar os cativos do oprimido do diabo. Ela cumpra-se em nossa vida. Guarda, nos proteja, e que teus santos anjos, sob a ordem do teu Filho bendito Jesus, esteja guiando nossos passos, nos protegendo e nos guardando durante essa semana. Abençoe a irmã Joana, a sua saúde, proteja ela de todo mal também, Maria Eugênia, esse problema está lá na Justiça do Trabalho, que ela tenha sucesso total. Cremos, por isso agradecido, nós oramos a Ti, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos também. Amém. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Deus esteja com todos vocês. Aleluia. Glória a Deus.